Good morning, sétimo ano! Como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? É sexta-feira, galera. Então, ânimo, bora para mais algumas aulas online. Seguindo as nossas aulas presenciais, hoje vocês teriam 2 aulas de matemática, 2 aulas de literatura e uma aula de OPE. E é por isso que as aulas seguirão essa sequência. A primeira aula será de matemática com o Mr. Matheus. A segunda aula será de literatura com a Miss Cristiane. E, por fim, a terceira aula será de OPE com a Miss Aires. Não se esqueça que você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. Basta ir aqui na descrição, onde estão os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam. Fiquem atentos às nossas redes sociais para mais informações sobre a semana que vem. No mais, desejo a todos uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana. Boa aula, galerinha. Até! Fala, galera, nossa aula de sexta agora. E a gente vai resolver os exercícios da página 23, tá? Então todo mundo abre o livro aí na página 23 e vamos resolver os exercícios. Tá. Número 4. Começa na 4, né? Aí ele fala assim, ó. O gráfico a seguir mostra os lucros ou prejuízos mensais da empresa de Fernanda ao longo do último quadrimestre do ano anterior. Julgue verdadeiro ou falso os itens de acordo com o gráfico, justificando sua resposta. Tá. Então todos aí, ó, abram o livro e acompanhem comigo o gráfico. Aí a gente tem um gráfico aí, ó, valores em milhares de reais. Então, ó, em setembro, ela teve um prejuízo de 220 mil reais, certo? Porque está em milhares, então ela teve um prejuízo de 220. Em outubro, ela teve um lucro de 250. Em novembro, um prejuízo de 80. E em dezembro, um lucro de 170. Como é que eu sei que é prejuízo e que é lucro? O que está negativo é prejuízo e o que está positivo é lucro. O que está acima do gráfico é lucro, que é o positivo, o que está abaixo é prejuízo, tá? Então vamos lá. A. Em setembro, a empresa de Fernanda teve prejuízo de 220. Olha no gráfico, verdadeiro, não é? Ou é falso? O que vocês me falam? Olha no gráfico aí, ó. Em setembro teve prejuízo de 220 reais. Errado. Porque está em 220 mil. Então, botem, ó, falso. Pois o prejuízo foi de 220 mil e não 220 reais, tá? Próximo. Em novembro, a empresa de Fernanda teve prejuízo de menos 80 mil. Quanto foi o prejuízo dela? Em novembro, 80 mil. Então, ó, é falso a letra B. Por que que é falso? Ué, Matheus, por que que é falso? Foi menos 80 mesmo. Porque já fala, ó, prejuízo. Não precisa colocar o menos 80. Todo mundo já sabe, o prejuízo foi de 80 mil. Não, ninguém fala, prejuízo foi de menos 80 mil. Não. O prejuízo foi de 80 mil. Então, falso, aí vocês vão colocar. Porque prejuízo foi de 80 mil. E não de menos 80 mil. Você escreveu, o prejuízo foi de 80 mil. Tá? C. Num balanço geral, a empresa de Fernanda lucrou. Num balanço geral, a empresa de Fernanda lucrou nesse quadrimestre. Vamos ver se no total foi lucro mesmo. É só a gente pegar o tanto que ela lucrou e o tanto que ela teve de prejuízo e fazer a conta. O tanto que ela lucrou, 250, tudo que foi positivo, 250 mais 170. 250 mais 170 foi quanto? Dá quanto? Vamos fazer a continha aqui, ó. Não precisa ter preguiça de fazer continha não, gente. 0 mais 0, 0. 5 mais 7, 12. 3 mais 1, 4. 420. Então o lucro
foi, ó, positivo, foi de 420 mil reais. Vamos ver o tanto que ela teve de prejuízo? Menos 220, menos 80. Ó, prejuízo de 220, prejuízo de 80. Então é só a gente somar os dois e conservar o sinal, né? O sinal tá igual. 220 mais 80 dá 300. Vai ficar menos 300 mil. Ó, o lucro não foi bem maior do que o prejuízo? Então ela teve 120 mil de lucro no quadrimestre inteiro, tá? Então, verdadeiro. E D, o resultado total do quadrimestre ficou em 120 mil, positivo. Correto, a gente acabou de ver aqui. É só a gente pegar esse menos esse, tá? Então, a 4 está feita. Vamos para a próxima, que é a 5. Para cada item, escreva o saldo bancário ao final das operações. Saldo inicial de 589,40, cheque debitado de 385,69 e depósito de 185. Então, ó, o cara, ele tinha positivo, ele tinha na conta 589,40. Então, coloca positivo isso aqui. Depois, vamos um pouquinho, mais a parênteses. Ele teve um cheque debitado. O que é o cheque debitado? Foi descontado desse valor dele aqui um cheque de... Então, se foi descontado, é menos. Toda vez que fala debitado, descontado, é menos, tá, gente? Então, cheque de 385,69. Depois, teve um depósito de 165. Depósito é mais. Então, um pouquinho mais 165. Ele quer saber com quantos que ele ficou. Só a gente fazer, ó. Primeiro, 589,40 menos 385,69. Me dá conta. 0 menos 9 não tem jeito, pede emprestado. 10 menos 9, 1. 3 menos 6 não tem jeito, pede emprestado. 13 menos 6 dá 7. 8 menos 5 dá 3. 8 menos 8, 0. 5 menos 3, 2. 203,71. Então ele ficou com 203,71. Por que o sinal de mais? Pega o sinal do maior sempre, não do menor, ok? E agora vou somar com 175. 1, 7, 3 mais 5, 8. 0 mais 8, 8. 2 mais 1, 3. Então ele ficou, no final das contas, 388,71. Tá? Então essa é a letra A. Vamos para B. Mesma coisa, ó. Saldo inicial 897,09 positivo. Ele sacou, então ele tirou da conta. Então vamos pôr mais menos. Sacou 670. E depois o cheque debitado de novo. Mais menos 120,35. Vamos fazer aqui, ó. Primeiro, 897,09 menos 670. 9 menos 0, 9. 0 menos 0, 0. 7 menos 0, 7. 9 menos 7, 2. 8 menos 0, 6, 2. Então, ficou ainda com 200. Não, acho que eu fiz uma coisa errada, né? É 897 mesmo, 670 é
Ah, tá certo. Uhum. É esse aqui mesmo. Tá? Beleza. Então, aí agora eu fiquei com isso aqui, correto? Vamos fazer menos 120,35. Então, menos 9 menos 5, 4. 0 menos 3 não tem jeito. 10 menos 3, 7. 6 menos 0, 6, 0, 1. Então ficou positivo ainda, porque o sinal do maior, 106,74. Tá? Então essa foi a número 5. Vamos para a última questão, que é a número 6. Observe como Letícia calculou o valor aproximado de 21,76 positivos mais menos 13,89. Ela falou assim: inicialmente aproximei cada parcela do número inteiro mais próximo, em seguida efetuei o cálculo. Então 21,76 ela colocou 22, é o que está mais próximo, né? Se fosse 21,40 ia para 21, beleza? Depois pegou outro número que era 3,89, foi para menos 14. Ela somou 22 menos 14 dá 8. Pronto, então ela fez isso. Então vamos fazer a mesma coisa, tá? Ó, de maneira semelhante, calcule o valor aproximado de cada item, depois efetue o cálculo exato. Compare os resultados obtidos. Então vamos lá. Vamos colocar 6. Então eu tenho menos 11,86 mais menos 15,2. Então, ó, 11,86 vai virar menos 12, não é? Mais próximo. E aqui 15,2 vai virar menos 15. Menos 12 menos 15 vai dar menos, conserva o sinal, né, que são iguais, e soma menos 27. Correto? E agora fazendo no modo normal. Vamos fazer, ó. 11,86 mais 15,2,20. 6 mais 0 dá 6. 8 mais 2 dá 10. 1 mais 1 dá 2. Mais 5 dá 7. 1 mais 1 dá 2. Então, ficou... Eu não posso esquecer do sinal, né? Porque os dois são negativos. Então, o sinal fica negativo. Menos 27,06. Então, ó, aproximando é menos 27 e não aproximando, menos 27,06. Tá? B. 43 positivo, 39, mais menos 22,91. Então, esse aqui vai virar 43 e esse aqui vai virar 23, menos 23, correto? 43 menos 23 vai dar 20. É isso? E agora fazendo normal, ó. 43,39 menos 22,91. 9 menos 1, 8. 3 menos 9 não tem jeito. 13 menos 9 dá 4. 2 menos 2, 0. 4 menos 2, 2. Então 20,48 é o resultado real. Beleza? Próximo. C. Menos 5,8 mais 16,29. Então vai ficar... Aqui vai ficar menos 6 e aqui 16. Menos 6 mais 16. Então, ó. Faço como? Tenho 16, devo 6. Eu vou ficar com quanto? É só fazer normal, ó. 16 menos 6 vai dar 10, não é? Então, 10. Agora o valor real. 16,29 menos 6,00. Vai ficar 9 menos 0, 9. 2 menos 0, 2. 6 menos 6, 0. E 1 menos 0, 1. 10,29. Tá? Para o próximo.
Último. D. Menos 19,33 mais menos 29,78. Então aqui vai ficar menos 19 e aqui vai ficar menos 30, não é isso? Menos 19 menos 30 vai dar menos 49, correto? Eu devo 19, eu devo 30, eu devo 49. Vamos fazer normal agora? 29,78 mais 19,33. Vai ficar 8 mais 3 dá 11. 8 mais 3, 11. 9 mais 9, 18 mais 1, 19. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, 49,11. Eu não posso esquecer do sinal, pois os dois sinais são negativos. Então, menos 49,11. Beleza, gente? Esses aí são os exercícios. Espero que tenham entendido. E até a próxima aula. Valeu, galera. Um abraço. Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Hoje, sexta-feira, dia 24 de abril de 2020, seguimos aí com o nosso horário de aulas, nosso horário oficial. Então, nós temos aí 2 aulas de literatura. Para hoje, o que nós iremos estar fazendo aqui na nossa aula? Correção dos exercícios que foram passados para vocês na última aula, tá? Tanto os exercícios de sala quanto os de casa. Então, nós temos aí os exercícios da página 6 a 9 e da página 17, tá bom? E para casa, nós teremos os exercícios da página 18 a 20. Seguindo aí a nossa atividade de casa, nosso homework, temos a leitura aí dos capítulos 1, 2 e 3 do livro Ninguém Me Entende Nessa Casa, do Léo Cunha. Semana que vem eu estarei pedindo, tá? Uma atividade avaliativa referente à leitura desses 3 primeiros capítulos, tá? Então, semana passada eu orientei que vocês iniciassem a leitura desse livro, né? Eu não tinha estipulado ainda quais capítulos ou a quantidade de páginas que estariam lendo. Então, hoje eu já coloquei aí para vocês, né, três primeiros capítulos. Semana após semana nós estaremos trabalhando em cima desses capítulos, tá? Para não acumular leitura e para que vocês tenham esse hábito aí, permaneçam com esse hábito da leitura diariamente. Então, né, você reserva aí uma quantidade de horas aí do seu dia e faça essa leitura, tá bom? Então, eu preciso agora que vocês abram aí o livro de vocês. Aí, né, para nós começarmos já a fazer as correções, tá bom? Então, aí nós temos aí, a partir aí da página 6, tá bom, meninos? Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa letra. Melhor. Então, vamos lá, meninos, escrevendo sobre o texto. Número 1. Quem é o autor ou autora do texto lido? Quem que é, meninos? Do texto lido anteriormente, né? Vou dar uma caneta aqui. Desse texto aqui, ó. Eu até comentei com vocês, a ilusão das redes sociais. Então, quem que é o autor? O autor é a Dulce, o quê? Critelli. Então, o autor ou autora, né? No caso aqui é uma autora, é a Dulce Critelli. 2. Nós já sabemos que é a autora, né? A autora do texto expõe seu ponto de vista em relação a um assunto ou informa algo. Ela expõe o seu ponto de vista, tá bom? Número 3. Onde o texto foi publicado? Ele foi publicado onde? Em um site de internet. 4. Em sua opinião, a quem esse texto é destinado? Ele é destinado a quem? Aos leitores, né, a todos os leitores, porque abordam um assunto comum do cotidiano. Então, esse uso da internet, né, ele é comum, né? É um assunto comum, né, do dia a dia das pessoas. Seguindo aí, que fala um pouquinho sobre artigo de opinião, nós já comentamos. Exercício de número 5. Em artigos de opinião, geralmente a ideia central com base no texto que é desenvolvido
aparece nos primeiros parágrafos. Sublinhe no texto das páginas 4 e 5 a ideia central. Então, vamos voltar lá, meninos. Nós iremos sublinhar aqui o quê? As partes centrais. Então, aqui nós temos a primeira parte, né? Que é aqui no primeiro parágrafo. É indiscutível o papel que as redes sociais desempenham hoje nos rumos de nossa vida política e privada. Então, aqui, né, nós temos o quê? Parte da ideia central, né? Nós temos aí a ideia central. Então, é o primeiro parágrafo. Vocês estarão... Essa primeira parte aí do primeiro parágrafo, vocês estarão sublinhando. 6. Ao escrever um texto, é importante esclarecer para o leitor o objetivo que se pretende alcançar por meio dele. Assinale qual das alternativas a seguir corresponde ao objetivo do texto lido. Então, a alternativa 2. Deixa eu melhorar aqui essa tela. Então, é a 2, né? Apresentar ideias sobre o uso das redes sociais no dia a dia das pessoas, levando-as a refletir sobre seus aspectos negativos e positivos. Exercício 7. Por que a autora afirma que as redes sociais estão formando pessoas cada vez mais individualistas e egoístas? Segundo ela, porque é uma opinião dela, né? Essas redes estão criando relações superficiais e virtuais, fazendo o que? O distanciamento físico entre as pessoas. E também ela pondera que as redes sociais estão sendo utilizadas para alimentar o narcisismo delas. Essa é a opinião dela, né? Que foi perguntada aqui foi questionada, né? Na questão de número 7. 8. A internet e as redes sociais trouxeram facilidades para a vida das pessoas e possibilitaram, por exemplo, que elas realizassem grandes mudanças na vida política, o que antes nem imaginava que seria possível. Retire do texto algumas dessas facilidades. Com elas é possível favorecer o reencontro e aproximação entre as pessoas, veicular notícias com grande velocidade, convocar e mobilizar pessoas para manifestações e movimentos populares. Então, a internet ela tem como ela é um meio de comunicação muito rápido, veloz, então ela faz com que as pessoas tenham essa interação rápida. E aí, né, nesse caso, com esse propósito aí de manifestações, né, populares, movimentos. B. De quais facilidades você já usou? Então, é uma resposta pessoal. Então, você vai descrever quais facilidades que a internet proporciona, né? Quais delas você já usou? Seguindo aí. Número 9, meninos. Número 9, lembrando que nós estamos na número 9 da página 7, tá? A autora, para fortalecer seus argumentos a favor de sua opinião, recorre a ideias de terceiros. Quem são essas pessoas e que ideias foram adotadas? Então, no primeiro momento, ela recorre a Martin Heidegger, autor, né, do livro Ser e Tempo, e adota a ideia de falação e avidez de novidades. Em seguida, ela recorre a Zygmunt Bauman, para chamar a atenção a ideia da preocupação excessiva da imagem pessoal em redes sociais. Então, essa ideia, né, que o segundo autor coloca, de que a maioria das pessoas, muitas das pessoas, tem uma obsessão, né, uma preocupação excessiva com relação à imagem delas que são apresentadas aí nas redes sociais, né, que tem que ter uma perfeição inexistente, né? Porque não existe nada perfeito, ninguém é perfeito, né? E aí tem-se essa preocupação excessiva, tá? Vamos lá para o número 10. No decorrer do texto, a autora reflete sobre pontos positivos e negativos das redes sociais. Considerando isso, marque P para fatores positivos e N para negativos nos itens abaixo. As relações cultivadas nas redes sociais são baseadas no distanciamento físico entre as pessoas. Então, é algo que? Negativo. Por meio delas, as notícias são veiculadas com grande velocidade. Então, é algo positivo. Próximo, os equipamentos permitem o acesso às redes sociais, aumentam o isolamento das relações pessoais. Então, é negativo.
Com a internet e as redes sociais, é possível convocar e mobilizar de forma eficiente pessoas para manifestações e movimentos populares. Então, é algo positivo, tá? Aqui nós temos a atividade do mapa, que eu até li com vocês na aula passada. Já vamos passar aí para as respostas. De acordo com o mapa, em quais estados brasileiros o acesso à internet foi maior? Então, né, se você for olhar lá, né, tem-se uma utilização maior, né, nos estados do Distrito Federal e em São Paulo. B, em quais estados brasileiros o acesso à internet foi menor? Então, foi no Maranhão e em Piauí. Piauí. C, qual foi a porcentagem de acesso à internet no estado em que você mora? Então, vamos subir ali, meninos. Vamos voltar lá para o mapa agora. Vamos analisar aqui. Nós estamos onde, né? Em Goiás. Então, a cor aqui é um marronzinho. Então, nós estamos lendo gráfico, né? Então, aqui, vamos olhar aqui na cartela. Aqui no primeiro, aqui, é Distrito Federal e São Paulo, né? Que tiveram acesso maior. Foi até a resposta da pergunta. E o que tiveram menor acesso foi Maranhão e Gente, eu tô com um problema com relação à pronúncia hoje. Tô com alguma trava na minha língua, só pode. Piauí. Eu, hein? Então, nós tivemos aqui Maranhão e Piauí. Piauí. Nossa. E agora nós vamos falar com relação aqui do nosso estado. Então, nós temos aqui, né, a segunda tonalidade de cor. Então, aqui nós tivemos aí 43,7% a 54,5% da população com acesso à internet. Lembrando que esses dados são do IBGE de 2013. Então, eu acredito que esse acesso já aumentou, né? Nós estamos aí em 2020. Seguindo aí, deixa eu só ajustar aqui a minha página. Aumentei lá para ver o mapa. Piauí. Eu falei certo, Maranhão e Piauí. D, você costuma acessar a internet com que frequência? Aí é você, né, que vai dizer aí, né, enfim, qual frequência, uma resposta pessoal. Conversando sobre o texto, faremos na nossa live. O Discutindo Ideias também faremos na live, tá? E agora que nós partimos aqui para o Explorando a Linguagem. Lembrando que o Explorando Linguagem está na página 9, tá? A autora apresenta o texto de maneira impessoal ou pessoal. O que essa forma confere ao texto? Então, ela apresenta um texto de forma o quê? Pessoal. Ela se refere, né? Isso refere a um texto com maior comprometimento, né? O comprometimento dela, em relação ao que está expressando, né? O que ela está dizendo, a opinião dela. 2. Nos textos são empregadas algumas palavras relacionadas ao universo das redes sociais. Quais são elas? Então, nós temos aí contatos, comentários e autoexposição. 3. Em artigos de opinião, é comum o uso de elementos que retomam e estabelecem conexão entre as ideias apresentadas. No texto, foram apresentados alguns pronomes demonstrativos que desempenham essa função. Relacione o pronome em destaque nos trechos a seguir à ideia que ele retoma. Então, nós temos o trecho 1 e o trecho 2. O trecho 1, nós temos aí destacado o pronome nesses. E no trecho 2, o pronome nisso. Então, vou ler aí. As pessoas já estão acostumadas a comentários rápidos e superficiais sobre tudo e todos. É fácil ver nesses comentários a preocupação de cada qual, em simplesmente dar uma opinião mais do que ouvir a alheia. 2. É preciso estar em cena sempre. Há nisso um evidente desenvolvimento do narcisismo. Então, aqui nós temos aqui aqui, retoma a ideia dos comentários rápidos, superficiais, né, sobre tudo e todos. E a 2, retoma a ideia de que é preciso estar em cena sempre, ou seja, tem que estar sempre aparecendo. Lembrando que isso aqui são opiniões da autora, do artigo de opinião que nós lemos, que nós estamos interpretando, estudando, tá?
4. No trecho, os contatos se formam e se desfazem com imensa rapidez. Os vínculos estabelecidos são voláteis e atrelados a interesses momentâneos. Por que foi utilizado ponto e vírgula? Qual foi a função aqui do ponto e vírgula aqui nesse trecho? Foi o quê? Para unir uma mesma frase duas orações que se tratam de assuntos relacionados. Então, essa foi a função aí da utilização aí do ponto e vírgula. 5. Releia o trecho a seguir. As pessoas estão acostumadas a comentários rápidos e superficiais sobre tudo e todos. Então, seguindo. Os termos em destaque foram utilizados com qual finalidade? Indicar o quê? Totalidade, tá? Então, aí nós corrigimos da página 6 até a página 9. Agora, nós iremos corrigir a página 17, tá? 12. Pronto, deixa eu diminuir aqui e aumentar, porque aí ela encaixa direitinho aqui na tela. Página 17, meninos, todo mundo aí já está com o livro aberto? Eu fico com o meu livro digital e o meu livro impresso em mãos. Então, vamos lá, conversando sobre o texto. 1. Releia o seguinte trecho do texto. Pesquisas recentes indicam que smartphones, cada vez com mais funcionalidades, podem causar dependência e outros transtornos em usuários assíduos, ou seja, pessoas que ficam muito tempo utilizando os smartphones. Você concorda com essa opinião? Por quê? É uma resposta pessoal. Você vai dizer se você concorda ou não, tá? 2. De acordo com o psicólogo Cristiano Nabuco de Abreu, o celular é entendido como um elemento de contato social, de recreação e de trabalho. Em sua opinião, além do celular, que outras atividades uma pessoa pode ter para se distrair? Então, aqui, né, nós podemos citar o quê? Ler, encontrar os amigos, andar de bicicleta, encontrar os amigos para conversar, praticar algum esporte, passear no shopping. Tudo isso também são atividades que você tem aí para se distrair, né? Antes do surgimento da internet, as pessoas tinham formas né, para diversão que não fossem ligadas ao smartphone, que nem tinha, né? Então, se você faz um paralelo de 15 anos atrás, vocês nem eram nascidos, mas não tinha smartphone, a internet, eram poucas pessoas que tinham. Então, era um mundo diferente do de hoje, né? Era um mundo menos digitalizado, né? E hoje modernizou-se, né? Então, tem toda essa questão virtual, digital. Agora, nós estamos num ambiente virtual. Então, a internet nos possibilitou a isso, né? A esse contato, a essa rapidez nas notícias e nas informações e na comunicação, mas às vezes ela pode ser que ela distancie um pouco a questão do contato celular e o contato social, de encontrar, né, conversar. Hoje nós não podemos, né? O momento que nós estamos vivendo. Mas logo a vida segue normal, então tem que saber dosar, né? 3. Observe o gráfico a seguir. Ele apresenta a porcentagem de estudantes com 10 ou mais anos de idade que possuíam celular para uso pessoal no ano de 2011. Então, aqui tem um gráfico aqui. Então, em verdinho aqui, eram os que possuíam. Olhem só. A região centro-oeste, que é a que nós estamos localizados, é a região que tem um percentual maior aqui, né, de crianças com 10 ou mais anos de idade com usos né, que possuíam um celular, né? E aqui tem uma quantidade menor, né? Você vai analisar a região norte. E as que não possuíam, né, são as que estão em laranja. De acordo com o gráfico, em quais regiões do Brasil é grande a diferença entre estudantes que possuem celular daqueles que não possuem? Você conhece algum estudante que não tenha? Então, qual da região aqui? A região sudeste, sul e centro-oeste. Tem uma diferenciação expressiva aqui entre estudantes que têm e que não têm celular.
né? Então, pode acontecer de alguns pais proibirem seus filhos de ter um aparelho até completar certa idade. Então, tem pai que delimita, você vai ter celular só quando tiver 15 anos, por exemplo. Ou 13 anos, enfim. Pai de família para família. B. Você costuma levar seu celular para a escola? Em sua opinião, as escolas devem proibir o uso do celular dentro da sala de aula? Então, a resposta é pessoal. Então, é uma opinião sua, tá? Aqui nós temos aqui um gráfico mostrando as redes sociais mais populares, né? Então, em primeiro lugar, aqui vem o Facebook, depois o WhatsApp, YouTube, Instagram, Google, Twitter, Skype, LinkedIn. Outros não utilizam redes sociais, 6%, não sabem ou não responderam. Então, nós temos aí em primeiro, segundo lugar, né, o Facebook, o WhatsApp, em terceiro, o YouTube. Tem alguns aqui que, por exemplo, o Twitter, eu não sei mexer, não gosto. Por vezes que eu tentei mexer, eu não gostei. Skype é bom para conversar, né, vídeo chamada. O LinkedIn é para ofertas de emprego, assuntos relacionados, né? O Instagram é álbum de fotos, o YouTube vídeos, né? Plataforma de vídeos. Instagram de mensagens instantâneas, que você conversa, né? Instantaneamente. E o Facebook, né? Compartilhamento de fotos, notícias, dados, enfim, o que mais, né? Queiram publicar. Então, aqui fiz as correções com vocês. Agora eu vou passar aqui a tarefa de casa, tá, meninas? Que é a sequência desse gráfico. Acho que eu postei a resposta para vocês. Então, vocês estarão respondendo aí para casa a página 19, a página 18, que é essa que nós estamos, a página 19 e a página 20, tá bom? Então, essa aí é a atividade de casa de vocês, tá? Ela é referente ao texto. Então, essa correção que nós fizemos aqui, ela te dá base, né, para responder. Ela faz referência a essa atividade e mais esse texto aqui, ó. Tá? Esse aqui. Do momento de leitura 2. Eu até li com vocês essas manchetes, ó, esses títulos aqui na aula passada. Tá? Então, essa é a atividade de casa, tá bom, meninas? E só uma das partes, né, da atividade de casa. A segunda parte é estar fazendo a leitura do capítulo 1, 2 e 3 do livro Ninguém Entende Nessa Casa, do Léo Cunha, tá bom? Meninos, ótimo final de semana para vocês. Quem tiver com uma tarefa ou atividade aí em atraso, coloque em dia e poste lá no Google Classroom, tá? Seguimos utilizando a plataforma do Google Classroom. Não fez atividade? Vai lá e publica. Eu tô anotando tudinho aqui nas minhas planilhas, tá bom?